Bom dia, minha gente. Seguinte, então na aula de hoje, como prometido, nós iremos corrigir algumas atividades que foram colocadas ali nas semanas anteriores. Então, para começar, vamos corrigir sobre campo magnético, beleza? Então eu tenho aqui, a P311, duas espiras circulares concêntricas em O. Então, então já temos aí dois campos que teremos que calcular e tentar entender qual é a direção e o sentido desses campos. Por quê? Dependendo da sua direção, ora eu vou somar esses vetores ou subtrair. Tranquilo? Então a gente já sabe que a gente vai ter aqui dois valores de campo. Então eu vou ter o campo B1 e eu terei o campo B2. Você pode até, para facilitar, começar calculando a intensidade, que é algo mais simples, que algo já é corriqueiro. Então, bora lá. Como que eu calculo esse campo? Então, campo 1. Então, μ0, que é uma constante, vezes a corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio. Então, basicamente, é essa equação que nós utilizaremos para calcular esse campo magnético. Então, beleza. B1 vai ser igual. O μ0 está aqui, e vai ser sempre esse valor. Então, vai ter aqui 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica. Então, dá uma olhada e tome cuidado. Intensidade 1, intensidade 2. Como eu estou calculando do primeiro, então eu vou pegar aqui, 5 ampere, dividido por 2 vezes o raio 1. Os raios são praticamente iguais. Complicado. Então, 2π. O bom é que a gente pode cortar muita coisa. Então, dá uma olhada. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu posso cortar com esse 4 aqui de cima. Posso cortar o π com o π. Então, você tem aqui que o campo 1 ele vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 7 Tesla. Beleza? Então, lembrando, unidade de medida do campo vai ser o quê? O Tesla. Nosso querido e conhecido aí, Nikola Tesla. Beleza, isso aqui foi o quê? A intensidade do campo 1. Mole, mole. Agora eu vou calcular a intensidade do campo 2. Da mesma forma. Então vamos definir aqui a direção do campo magnético em relação aqui a essas espiras. Então lembra, iremos utilizar ali a regra da mão direita, aonde o seu dedão vai ser o quê? Essa corrente elétrica. Então, dá uma olhada. Vamos pegar aqui o I1, que está aqui por fora. Então, o I1 vai contornar e vai descer aqui, não é isso? Então, eu vou chamar isso aqui de I1. Então, está aqui o I1. Então, você vai colocar o seu dedão para baixo. Quando você coloca o dedão para baixo, você vai abraçar essa espira. Você vai abraçar o fio. Ou seja, então, a corrente está vindo aqui, descendo, abracei. Então, o meu campo é como se ele estivesse entrando. Então, como é que eu faço para representar um campo entrando? Seria assim, o xizinho. Lembra da flecha? Então, o campo está entrando. Isso com relação a I1. I2, a corrente já está vindo para cá. Então, a corrente estaria aqui subindo. Então eu vou chamar isso aqui de I2. Bom, a gente já sabe que vai ser o contrário, né? Então, se a corrente aqui está subindo, então o dedão está para cima e você vai abraçar o fio. Abraçar ali a espira. Quando você abraça e você faz esse movimento circular, nós temos que o campo estaria o quê? Saindo. Então, o campo está entrando e o outro está o quê? Saindo. Lembrando, saindo da sua tela é um pontinho, que seria a flecha indo ali ao seu encontro, beleza? Então, nesse caso, nós teremos que fazer o quê? Uma subtração. Então, para eu achar o campo resultante ou o campo total, eu vou subtrair esses dois valores de campo aqui. Mole, mole. Por quê? Aqui está 10 a menos 7 e aqui está 10 a menos 7. Então, eu posso o quê?
Só repetir. 10 a menos 7 Tesla. 5 menos 3, 2. Então, eu tenho aqui, ó, que o meu campo vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tranquilo? Dúvidas, traumas, dramas? Então, bora lá. Então, aqui, ó, lembrando, direção. Essa direção, ela sempre será o quê? Perpendicular. Então, ó, isso aqui você tem que lembrar. Essa direção será sempre perpendicular ao plano das espiras. Perpendicular, 90 graus. Tranquilo? Então, tá bom. Então, questão 312. Bora lá. Continuo com as mesmas duas espiras circulares. Só que agora eu vou fazer uma comparação. Então, você vai basicamente utilizar letrinhas. Vai mudar alguma coisa na equação? Não. Você vai utilizar essa mesma equação aqui. Ok? Só a diferença é que eu não vou substituir por números. E eu estou te pedindo aqui, bora lá. Duas espiras circulares concêntricas em O e coplanares. Isso, nada de diferente. Então, coplanar, mesmo plano. Nós temos aí dois raios, temos duas correntes elétricas diferentes, aparentemente, sendo nulo o vetor indução magnética, resultante no centro O. Determine a relação entre as correntes. Então, lembra lá, para que duas forças sejam nulas, o que a gente faz geralmente? Uma força para um lado é 3 newtons. A outra força para o outro lado tem que ser 3 newtons. Aqui eu não vou ter uma força resultante nula. Normalmente é isso, certo? Aqui, com relação às espiras, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter um campo 1 e eu vou ter um campo 2. E eu tenho que anulá-las. Ou seja, vou ter que diminuir, não é isso? Assim como eu faço aqui com as forças. Então, um vai num sentido, o outro vai no outro sentido. Assim como nós fizemos lá em cima. Então, o intuito é esse. Agora, a gente tem que observar aqui se essas correntes elétricas realmente vão... A direção dessas correntes vão favorecer que nós tenhamos aí um vetor o quê? Nulo. Quando eu falar vetor indução magnética, só para te confundir, mas estou falando do campo magnético. Tranquilo? E, no caso, mais à frente, a gente vai falar também um pouquinho sobre fluxo de campo magnético, que é o que nos interessa, que é o que está ali aonde? Na prática, no nosso cotidiano, numa furadeira ou em qualquer outro tipo de eletroeletrônico que mantenha ali espiras ou algo semelhante, motores, principalmente motores. Lembra do motor? Campo magnético, até por conta ali das espiras. E também o tal do transformador, que ele é tão útil aí na nossa vida. Então, beleza. Então, sabendo disso tudo, bora apagar isso aqui para ficar bonitinho. E vamos aí calcular esse campo. Na verdade, vamos começar pelas duas espiras. Então, tá vindo aqui a corrente. Tarará, tarará. Vou ter a corrente I1 assim. Então, beleza. Então, já aprendemos como é que calcula aí. Calcula não, né? Como a gente define a direção do campo. Então, tá subindo, dedão para cima. Abraço o fio. Meu campo vai estar, entrou aqui, saiu. O campo aqui I1 vai estar saindo, beleza? Então, vou agora no outro. Então, eu tenho aqui o 2. Opa, eu fiz o contrário, tonto. Então, esse aqui é o 2. Então, o roxo é a corrente I2, tá certo? Então, ó, veio aqui, subiu, abracei, saiu. Beleza. I1 subiu. Eu tento colocar sempre na mesma posição, beleza? Então, só para a gente ter uma noção. Ó. Então, o I1 vai dar a volta e vai descer. Deixa eu colocar de outra cor para que não haja confusão. Então, aqui, eita, verde. Então, o I1 ele vai descer. Então, se o I2 está saindo, então o I1 está descendo, né? Então, vai ser ó, dedão para baixo, abracei o fio. Então, ele vai estar o quê? Entrando. Então, estão contrários. Então, beleza. Então, há a possibilidade de que esse vetor indução magnética seja nulo. Tranquilo?
Então, ok. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, eu já sei que o vetor total vai ser uma relação entre o 1 menos o 2. Então, isso aqui tem que dar zero, certo? Para isso aqui dar zero, concorda comigo que esses dois valores serão iguais? Então, se aqui for 10, aqui também tem que ser 10. Então, beleza. Então, eu posso reescrever isso aqui de uma outra maneira. Então, ao invés de colocar desse jeito, eu posso fazer o seguinte. Ó. Isso aqui vai ser zero, certo? Então, beleza. Então, eu posso dizer que B1 vai ser igual ao quê? A B2. Mole, mole. Nada novo até aqui. Então, o que faremos? Então, você vai pegar essa igualdade aqui e colocar a equação. Nada demais. Então, eu venho aqui, ó, B1, μ0 vezes... Opa, deixa eu tirar esse troço. μ0 vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Só vou colocar aqui ó, I1, só para identificar. Por mais que eu esteja fazendo de cores diferentes, mas é bom aqui deixar claro. Ó, I2, 2 vezes R2. Aqui eu também preciso colocar o quê? Ó? R1. Agora fica fácil, minha gente. Por quê? Ó? μ0 não é uma constante? Tem dos dois lados. Então, o que eu posso fazer? Passa a faca. 2, passa a faca. Você já tem a relação. Agora é só organizar esse produto que nós temos aqui o que ele pediu. Ó. Determine a relação entre as correntes elétricas I1 e I2. Então, tá bom. Então, podemos escrever isso aqui. Então, ó, o que sobrou aqui? Ó, I1 sobre R1 é igual a I2 sobre R2. Então, eu posso multiplicar cruzado, certo? Até porque divisão. Então, muito fácil. Então, aqui, ó, vou escrever o que ele me pediu. I1 sobre I2 será igual a R1 sobre R2. Acabou? Acabou. Tá vendo como fazer questões com letrinhas tende a ser mais fácil? Você não precisa trocar, colocar 50 mil equações, nem mexer com base 10 ou algo semelhante. Então, ó, é só isso aqui? É só isso aqui. Então, aqui ó, a relação que ele te pediu. Ok? Questão P313. Bom, essa questão já é um pouco mais tranquila. Por quê? Estou falando aqui sobre uma bobina chata. Então, bobina chata, bobina é um conjunto de espiras. Então, até a equação ela é muito semelhante. Então, a equação, vou até repetir aqui a que nós já fizemos. μ0 vezes I sobre 2 vezes o raio. Então, isso aqui é a equação que nós utilizamos para calcular o campo magnético em uma espira. Se eu quero de mais espiras, acrescento aqui N, ou seja, que é o número de espiras. E, obviamente, a questão também vai o quê? Te fornecer qual é o valor aí, a quantidade dessas espiras. Então, eu tenho aqui uma bobina chata, formada de 50 espiras circulares, com um raio de 10 centímetros. Lembrando, sempre terão o mesmo raio? Sim. Então, isso aqui vai ser um padrão. Então, o raio de todas as espiras será igual. O μ0 nós já conhecemos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que deve percorrer a bobina para que o vetor seja vetor indução magnética, que é o tal do nosso B. Então, ó, vetor indução magnética é o que nós chamamos de B, que é igual a 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Mole, mole. Então, o que a gente fará aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Te dou 4, você acha a quinta. Basicamente é isso. Sugestão: modifique a equação. Então, eu vou deixar o quê? Eu não quero achar a intensidade da corrente elétrica. Então, eu vou mexer aqui, vou fazer aqui o cruz credo
e vou deixar o i em evidência. Então, eu posso reescrever essa equação assim, ó. μ0 vezes i vezes n é igual ao campo vezes 2r. Beleza? Ó, só multipliquei cruzado, nada além. Eu quero achar o valor do i. Então, esse povo que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, meu i vai ser igual campo vezes 2 vezes o raio, dividido por μ0 vezes o n. Tranquilo? Então, eu aconselho que vocês façam dessa maneira. Fica muito mais fácil para fazer aí os cálculos, tá? Então, vamos só deixar isso aqui em evidência. Ah, professor, mas posso fazer da maneira convencional e ir trocando ali as letrinhas por números? Sem problema algum. Fica aí a seu critério, tá? Então, bora aqui substituir esses valores. Então, o i é o que eu quero achar. O b, 2 vezes 10 a menos 3, vezes 2, vezes o raio. Dá uma zoiada aqui, ó. 10 centímetros, não rola. Você tem que necessariamente transformar isso aqui para metros, tá? Então, transformando para metros, mole. Vou multiplicar por 10 a menos 2, ok? Então, vai ser assim, ó, 10 vezes 10 a menos 2. Dúvidas? Então, esse 10 é o 10 que já está aqui. E com relação a centímetros, lembra lá do vídeo anterior, onde eu mostrava como que você faz essa conversão. Então, eu estou andando eu estou andando 2 casas. Se eu estou andando 2 casas, então vai ser elevado a 2. Como está voltando, negativo. Tranquilo? Aqui eu só troquei a ordem, mas também não vai fazer diferença. Então, 10 vezes 10 a menos 2. E o 10 a menos 2 está relacionado a essa conversão de centímetro para metro. Beleza. μ0. Vamos atrás aqui do μ0, que nós também já conhecemos. 4π vezes 10 a menos 7. Olha, temos um problema aqui. Não vai dar para cortar esse π. Então, eu vou ter que substituir esse valor. 50 espiras. Então, 50 espiras. Será que eu posso fazer assim? 5 vezes 10 elevado a 1? Por que não é 50? Juro que é só para facilitar meus cálculos. Ó, dá uma olhada. 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, já cortei esse povo. Aqui eu tenho um 10. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, bora lá. Intensidade da corrente elétrica vai ser igual a esse 2 que eu deixei aqui. 2, ó, 10 dividido por 5. 2 vezes 10. Então, aqui, ó, vou só repetir para não ficar tão confuso. E você consiga me acompanhar. Vou colocar de vermelho, ó. Eu tenho aqui o 10 a menos 3. Eu tenho o 10 a menos 2. Aqui embaixo eu tenho o 10 a menos 7. E aqui eu tenho o 10 elevado a 1. Então, vamos ali paulatinamente. Então, lembrando, número com número, potência com potência. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, cortei com esse 4. Então, ainda rola o π aqui, ó. Não posso esquecer desse π. Então, aqui embaixo eu tenho o tal do π. 10 a menos 3, 10 a menos 2. Bora escrever aqui. Então, ó, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Aqui embaixo, 10 a menos 7 e 10 elevado a 1. Esqueci de algo? Aparentemente não. Então, perfeito. Dito isso, a gente repete aqui, ó. I vai ser igual a 2 dividido por π. E vamos mexer nesse troço aqui, ó. Multiplicação com base 10. Eu vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes. Então, menos 3, menos 2, tá? Menos 5, dividido. Esse menos ficou meio estranho. 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 1. Mesmo esquema. Então, menos 7 mais 1 vai dar 10 a menos 6. Agora eu tenho divisão. Se na multiplicação eu realizo a soma, então está aqui, ó.
Se na multiplicação eu realizo a soma, logo, na divisão, eu vou fazer o quê? A subtração. Então, isso aqui vai ficar 2 dividido. O π, então, é um problema. Aí vai depender da quantidade de casas que você quer usar. Mas, enfim, coloca ali 3,14, está ótimo. Então, 3,14 vezes 10 menos 5. Então, ó, cuidado aqui, porque vai ficar assim, ó, menos 5 menos 6. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos 5 mais 6. Então, eu vou ter 1. Beleza? Então, 2. Você vai lá na sua calculadora, divide lá 2 por 3,14. 14, 15, blá, blá, blá. Então, isso aqui ó, vai ser igual a 0,636, 4, quase 4. Beleza? Aproximadamente. Vezes 10 elevado a 1. Ou seja, posso deixar assim? Posso deixar assim. Mas, para ficar mais bonitinho, aqui eu não tenho 10 elevado a 1, então eu vou andar uma vírgula. Então, vai ficar 6,4 ampere. Claro que isso aqui é aproximadamente, ok? Então, vamos ver se fica bonitinho aqui. Então, a minha corrente elétrica é aproximadamente 6,4 ampere, que condiz ali com o resultado do seu livro, tá certo? Bom, já nessa P332, nós temos aqui uma outra noção de como calcular, né, grandezas magnéticas. Por quê? Eu estou te dando uma carga, essa carga está se movimentando para cima, até porque está aqui, ó, V de velocidade. E para cá eu tenho um campo magnético. Então, eu já vou ter o que nós chamamos de força magnética. E aqui no caso, ó, caracterize a força magnética que atua na partícula. Caracterize, isso é imprescindível. Quando ele fala caracterize, lembra lá, força é uma grandeza vetorial. Logo, eu vou ter que calcular a intensidade, a direção e o sentido. Então, beleza. Para eu calcular a força, então lembra lá, a força magnética ela está relacionada à carga. Quanto maior a carga, maior vai ser a minha força. São grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Então, eu vou ter a velocidade dessa partícula e, obviamente, um campo magnético relacionado a essa força. Beleza. E, geralmente, eu também tenho aqui um tal de seno de θ. Tudo bem? Então, bora lá. Uma partícula alfa cuja carga elétrica tem uma carga? Tem uma carga, está aqui. Ó. Move-se com velocidade. Tem uma velocidade? Também tem. E o campo B, 2,5 quê? Tesla. Beleza. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Substitua aí os valores, você vai achar o quê? A intensidade dessa força. Nosso desafio posterior está mais relacionado o quê? A direção o outro próximo vetor. Eu vou ter que desenhar esse vetor aqui. Ó. Então, lembrando que esses vetores, eles sempre estarão o quê? Opa, deixa eu escrever de outra cor. Eles sempre serão ortogonais. Então, mais uma palavrinha aí para você guardar. Ou seja, eles estarão a 90 graus um do outro. Tranquilo? Então, força magnética vai ser igual a carga 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a unidade padrão, vezes a velocidade. Velocidade 3 vezes 10 a quinta metros por segundo, também é um padrão, não preciso modificar nada. E o campo vai ser o quê? 2,5 vezes 10 a quinta. Então, nossa preocupação, o tal do seno. Então, ó, dá uma olhada aqui. Ó. Seno de θ. Se eu não acabei de dizer que eles são ortogonais, então 90 graus. Seno de 90 normalmente vai ser igual a quê? A 1. Beleza? Então, 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então, não preciso me preocupar com isso. Sempre vai ser assim? Não.
Mas, na grande parte aí, pelo menos desses exemplos, por serem ortogonais, será igual a 1. Então, força magnética vai ser igual. Lembrando, número com número, potência com potência. Então, tu vai fazer o seguinte, ó. Pega aqui o 3,2, multiplica pelo 3 e multiplica pelo 2,5. Isso você pode fazer na sua calculadora. Depois, você vai fazer o quê? A multiplicação aqui da base 10. Então, a base 10 é diferente. Vou aproveitar isso aqui. Então, ó. Tudo bem? Tranquilo? Então, bora lá. 3,2 vezes 3 vezes 2,5. Então, isso aqui ó, vai dar 24. Então, você vem aqui. Vamos colocar de verde. Então, vai ficar 24 vezes. Repete a base 10. E aqui, como é uma multiplicação, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses expoentes. 5 mais 5 vai dar 10. 10 menos 19 vai dar menos 9. Então, a sua força magnética, lembrando, se é força, tem que ser em Newton, necessariamente. Então, a minha força magnética, ela vai ser igual a 24 vezes 10 a menos 9 newtons. Tudo bem? Professor, posso escrever dessa maneira? Pode, você pode escrever dessa maneira, não há problema algum. Porém, dependendo do vestibular ou da questão que você fará, você vai ter que colocar isso aqui assim, ó. 2,4 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Por conta de padrões. Geralmente esse número aqui tem que estar entre 1 e 9, beleza? Então, padrões, né? Bobeira. Mas você tem que saber trabalhar com essas notações científicas, tá certo? Então, beleza. Fizemos a primeira parte, que é o quê? Calcular a intensidade dessa força. Então, agora, você vai precisar usar o quê? Sua mão direita. A tal da regra da mão direita, ok? Bom, pode ser conhecido como regra da mão direita, regra do tapa, do empurrão. Existem diversos nomes aí bobos na tentativa de tentar entender aí a direção da força, do campo e do vestibular, é ótimo, e da velocidade. Então, ó, eu já confundi tudo, misturei o macete com aí a regrinha. Então, ó, F, fiz, P, bom, V, vestibular. Então, fiz um bom vestibular. Você vai lembrar aí dessas grandezas e de como utilizar essa regra aqui da mão direita, beleza? Então, observe. Então, aqui eu tenho. São sempre ortogonais, já começa por aí. Então, você vai utilizar seus dedos, assim como ilustra aqui essa mão, na tentativa de encontrar o quê? A direção dessa força. Então, aqui, ó, a força seria do quê? De D para C. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o quê? A tal da minha força magnética. Lembrando, isso porque ela é o quê? Positiva. Se ela fosse negativa, ela teria o quê? O sentido contrário, beleza? Ela seria para cá, tá? E é isso, minha gente. Então, direção perpendicular, vai de D para C, e a intensidade nós já calculamos. Bom, a 363 ela é basicamente a mesma coisa que nós fizemos na anterior. Então, eu tenho que calcular aí a minha força magnética. Então, força magnética vai ser igual a QVB. Nem vou colocar mais esse seno, não, porque vai ser 90 graus, né? Então, bora lá. Então, aqui, ó, tem uma carga? Tem. Tem uma velocidade? Tem. Tem o campo de boa na lagoa. Então, basicamente, você vai fazer o quê? Substituir esses valores. Então, vamos substituir esse povo. Então, força magnética vai ser igual a carga 2 vezes 10 a menos 6 vezes velocidade 20. Esse 20 eu vou colocar 2 vezes 10. Beleza? Para facilitar a minha vida. O campo, 4 vezes 10 a terceira Tesla. Coulomb, beleza? Tesla também, metros por segundo. Está todo mundo no padrão. Se está todo mundo no padrão, então nada de conversões até então.
Então, força magnética vai ser igual. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. Lembrando, número com número, potência com potência. Então, aqui, ó, vai ficar 16 vezes 10. Agora, bora lá. Tem que ser o quê? Somatórias, não é isso? Porque não é tudo multiplicando? Então, aqui, 3 mais 1 dá 4. 4 menos 6 vai dar menos 2. Então, está aqui o menos 2. Então, minha força vai ser igual 16 vezes 10 a menos 2 newtons. Beleza? Então, posso reescrever? Posso. Fica mais bonitinho assim, né? São duas casas, então ó, a vírgula está aqui, certo? Ando uma, ando duas. Então vai ficar 0,16. Então eu posso dizer que a minha força magnética é igual a 0,16 newtons. Ah, professor, posso colocar em notação? Não. Seu critério. Tanto faz aqui, o resultado será o quê? O mesmo. Bom, parte fácil é isso. Agora, nós temos que analisar aqui para onde é que vai essa força. Então, deixa eu escrever de laranja, vermelho. Então, aqui, ó, nós temos aqui o campo. O campo está entrando. Então, vou até escrever aqui, ó. Então, se é esse xzinho, então o campo está entrando na sua tela. Então, está entrando aqui, perpendicular à velocidade, e que tem que ser perpendicular a quem? A força. Então, essa força ela vai ser para onde? Então, eu sei que essa força vai ser na horizontal. Então, ela pode ser para cá ou ela pode ser para cá. Não é isso? Para que eu saiba isso, eu vou ter que fazer o quê? Isso aqui, ó. Novamente. Vou até trazer para cá. Então, você vai utilizar essa regra da mão direita novamente para a gente chegar à conclusão de que. Então, bora lá. Você pode usar seus dedinhos aí, tá? Na verdade, você tem que usar, né? Não é bem uma opção. Então, aqui, a minha força vai ser na horizontal. Beleza. E, no caso, para cá ou para cá? Bora ver. Não, vai ser o contrário. Vai ser daqui para cá. Da direita para a esquerda. Bora apagar aqui. Certo. Então, a minha força magnética vai ser para cá. Então, a primeira certeza, 190 graus. Agora, se é para, nesse caso, como tem uma subindo e uma entrando, então a outra tem que ser aqui no eixo X, na horizontal. Beleza. Então, a direção, eu já sei que é o que? Horizontal. A direção é horizontal. Aí, no caso, eu preciso saber o sentido. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso, direita para a esquerda. Beleza? Na dúvida, lembre aí qual mão que você escreve, que aí fica mais fácil você definir quem é direita e quem é esquerda. Dúvidas, traumas, dramas, minha gente? Bom, por hoje é isso, tá certo? Nas próximas aulas eu coloco a correção dos outros exercícios. Não se preocupem. Bom, um abraço e até a próxima aula.